Olá pessoal, vamos começar a resolução da prova de Física da FUVEST 2015. E nessa primeira questão nós temos esta panela de pressão. A situação é de um pino. Este pino, segundo o texto, ele apresenta uma massa de 48 gramas. E este pino ele está impedindo, de certa forma, que o vapor aqui saia com toda a sua força. Existe uma pressão aqui que é própria da panela. E existe também, além dessa pressão da panela, vamos desenhar já aqui rapidamente, essa seria a representação desta força, digamos, que esta pressão exerceria sobre esta pequenina área que o texto vai mencionar. Também podemos representar aqui a força-peso do próprio pino, uma vez que ele tem massa, tem que ter peso. E além disso, também podemos aqui representar a atmosfera, que seria uma força externa ou a pressão atmosférica que vai estar atuando aqui. Com essa representação vetorial de forças, fica fácil agora de entender este equilíbrio de forças. Vamos conceituar assim inicialmente. Você tem a força da panela, que será igual às outras duas forças. A força peso do pino e a uma força atmosférica. Porém, essas informações não me ajudam a resolver a questão. Eu preciso dar uma resposta em termos de pressão. Portanto, lembrando que a definição de pressão é força sobre área, nós temos e devemos que dividir todas essas forças pela área. No fundo, você pode também representar de que a pressão na panela é uma outra equação. A pressão na panela será igual à pressão do pino mais a pressão atmosférica. O grande problema é em termos matemáticos só. Aqui eu quis abranger um pouco mais o conhecimento, recordando a definição da fórmula da pressão, força sobre área. Detalhe também que a nossa área está bem delicada aqui o cálculo. Nós temos que adotar que isso seja um cilindro e que este cilindro tem um diâmetro equivalente a 4 milímetros. Portanto, o raio terá a metade, 2 milímetros. Essa informação nos é importante, pois eu preciso definir a área em que estão atuando essas forças. A área, no caso, vai ser a área de um cilindro, πr². Com esta fórmula, e adotando π igual a 3, como o texto menciona, nós podemos substituir aqui embaixo nessas fórmulas. Vamos lá. A força da panela sobre a área vai resultar na própria pressão da panela. E essa é a informação que o texto me pede. Então, isto será igual à pressão que o pino exerce, força do pino sobre a área. A pressão do pino é dada pela massa vezes a gravidade dividido por πr². O peso, mg, e a área, πr². Mais força atmosférica sobre área, pressão atmosférica. O próprio texto nos informa esta pressão atmosférica. Ele menciona que esta atmosfera, 1 atm, é 10 a quinta pascal, que é uma informação em sistema internacional, que é o que nós vamos utilizar. Bom, por fim, eu vou escrever assim: a pressão da panela será igual à massa corrigida na unidade de quilogramas, portanto, 48 10 a menos 3, a gravidade 10, o valor do π, que é 3, e o raio 2 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado. Perceba que o milímetro também faço a mudança de unidade para metros. E aqui nós vamos colocar a grandeza do pascal, 10 a quinta. Muito bom. Feito toda a matemática, deixa eu dar uma descidinha aqui que eu vou precisar de espaço,
Temos que trabalhar matematicamente essa sentença. Então, essa pressão da panela será igual a 48, deixa aqui quieto, vezes 10 a terceira menos 3 com 10 a primeira, vai dar 10 a menos 2. Esse 3 pode ficar aqui, 2 ao quadrado é 4, e 10 ao cubo elevado ao quadrado dá 10 a menos 6. Tudo isso vezes 10 à quinta. Como é que nós fazemos isso, né? Divide 48 por 12, ó. Você vai poder cancelar tudo e sobrar apenas 4 e 1. E aqui as grandezas de base 10, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6, menos 2, menos 6. Menos 2 mais 6 vai dar 10 à quarta. Então, essa pressão da panela, no fundo, vai dar 4, 10 à quarta, mais 10 à quinta, que seria a pressão atmosférica. Você vê que o problema maior é o cálculo, né? A definição em si não é difícil. Agora aqui, como é que nós vamos concluir, né? Essa pressão da panela pode ser entendida como sendo uma soma 4, 10 à quarta, mais 10 vezes 10 à quarta. Aqui eu utilizo as bases 10, né? A multiplicação soma no expoente dá 5, portanto 10 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 10 à quinta, e agora eu posso somar, porque a base 10 está equivalente. Então isso dá 14 10 à quarta Pascal, o que representaria então uma pressão de 1,4 10 à quinta Pascal. Com essa pressão da panela, nós podemos concluir, já que 10 à quinta Pascal equivale a 1 atm, que esta pressão finalmente é 1,4 atm. Essa seria a resposta final.